Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, de Biologia. Hoje nós vamos tratar de um tema de compostos químicos, composição química dos seres vivos, e vamos falar dos compostos orgânicos, tá? Dentre os compostos orgânicos, eu quero apresentar para vocês os carboidratos. Então, a aula de hoje, carboidratos, ok? Carboidratos, elemento orgânico extremamente importante para os seres vivos. Nós sabemos que várias propriedades que os carboidratos têm dentro da nossa vida, né, gente? Desde fator energético, estrutural, reserva e tudo mais. Nós precisamos explorar esse assunto hoje, tá? E eu vou começar explorando com o significado da palavra, né? Quando a gente fala que é um carboidrato, nós estamos tentando aqui, ó, passar uma informação. Qual que é a informação? Que esse carboidrato, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Captou a mensagem? Então, se você pensar no carboidrato, você está pensando que ele tem carbono, 2 hidrogênios e oxigênio. Sem querer, no caso, né, colocar, né, as proporções, carbono hidratado, carboidrato, carbono com água. Esse, então, é um caso clássico. Os carboidratos, tá, atenção, podem receber outros nomes, outras denominações, como, por exemplo, nós podemos chamá-los de glicídios. Então, se você encontrá-lo assim, vamos conversar sobre os glicídios, ou os glicídios apresentam tal propriedade, tá? Então, glicídio e carboidrato são a mesma coisa nesse contexto, né? Nós também temos outros nomes, do tipo assim, sacarídeos. É um termo também que a gente pode usar como substituição de carboidratos, tá? Outro termo, pessoal, é açúcar. Então, carboidratos comumente são chamados de açúcares. Tem que tomar um certo cuidado, nem todo carboidrato é um açúcar propriamente, mas, dentro de um contexto, é válido a gente chamar assim, tá? Pouco usado, nós podemos chamá-los de óses, né? Dentro de uma classificação um pouquinho mais, digamos, difícil de acontecer, a gente chama essas de óses, tá bom? Bom, esses carboidratos, ou glicídios, enfim, né, apresentam classificações. E dentro de um contexto didático, essas classificações, elas se dão pela quantidade de moléculas que passam a ter no elemento. Por exemplo, nós temos os carboidratos classificados como monossacarídeos. Vamos falar sobre eles então? Gente, vai lá. Existe o classificado como monossacarídeo, tá? Esses monossacarídeos apresentam uma única molécula, tanto é que é chamado de mono. Sacarídeo é aquele nome que a gente conseguiu usar, né, no contexto. Esses monossacarídeos, eles são divididos em grupos como trioses, uma triose. Nós podemos, então, a partir do termo triose, chegar a uma conclusão, que triose é quando você tem 3 carbonos, ok? Existem aquelas que são classificadas como pentoses. Vou colocar no plural e deixar esse aqui no singular, porque aqui eu só vou citar um. Aqui eu vou citar 2, tá? Então, nesse caso, são as pentoses. Pentose é aquele que apresenta 5 carbonos, né? E nós temos as hexoses. Hexoses, você já concluiu que o termo é assim usado porque são 6 carbonos. Muito bem, gente. Triose, pentose e hexose fazem parte, atenção, do grupo dos monossacarídeos. Então, nós temos uma molécula formada por 3, 5 e 6 carbonos. A triose mais importante que nós temos que saber é um gliceraldeído. Gliceraldeído, no caso, pessoal, é um elemento orgânico formado a partir da fotossíntese. Então, durante o processo do ciclo de Calvin, lá no finalzinho da fotossíntese, o gliceraldeído está sendo formado, ok? Aqui nós temos duas, né? Nós temos uma ribose e nós temos a desoxirribose. Atenção, gente. Ribose e desoxirribose são açúcares usados, né? São açúcares presentes em ácidos nucleicos, tipo RNA e DNA, né? Então, vamos escrever isso aqui.
A ribose está presente no RNA e a desoxirribose presente no DNA. Esses dois açúcares são pentoses, ou seja, tem 5 carbonos. E para a gente fechar, dentro dos grupos mais importantes, né, na bioquímica, nós temos aqui a glicose, galactose e temos a frutose. Ok? Esses são, ou estas são, né, as moléculas hexoses que nós precisamos compreender. Vamos voltar um pouquinho aqui só para você ver um detalhe muito importante. Dá uma olhada. Toda vez que a gente fala em carboidrato, você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Ok? Carbono, hidrogênio e oxigênio numa certa proporção. Então eu vou desafiá-lo agora. Eu preciso que vocês montem, cada qual aí, você, monte a molécula de uma triose, uma pentose e uma hexose. Vamos lá? É o seguinte, ó. Gliceraldeído. Gliceraldeído, qual é a estrutura molecular? Como é que é a fórmula molecular dela? Assim como a ribose, assim como desoxirribose, glicose, frutose e galactose. Um tempinho para você. Já deu tempinho? Ótimo. Vamos para frente então. Atenção. Conseguiu? Tá fazendo? Tá fazendo? Uma triose, pessoal, o gliceraldeído. Como é que nós podemos fazer a sua fórmula molecular? Fórmula molecular, então, seria C3H6O3. Captou? Captou a mensagem? Então, no gliceraldeído, nós temos 3 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Quando é uma ribose, vamos pensando na ribose. Agora ficou fácil, hein? Ribose, gente. C5H10O5. Pronto, viu? Conseguiu. Desoxirribose. C5H10O4. Não, professor, aí pegadinha. O4, como assim? Bom, o detalhe, pessoal, está no nome, tá? Se nós pensarmos aqui no nome, você tem ribose. Então, vamos isolar o termo ribose, C5H10O5. Agora, o prefixo aqui está nos dando uma indicativa do que aconteceu com a ribose. Então, se você pensar bem, nós estamos desoxigenando a ribose. E essa desoxigenação, ela fica então evidente a partir do momento em que de 5 cai para 4. Então, estruturalmente, né, na estrutura molecular, né, nós temos C5H10O4, porque a desoxirribose ela vai apresentar um oxigênio a menos. Entendido? Essa é a ideia. Glicose, galactose e frutose. Estas, pessoal, têm em comum, né, uma mesma composição molecular. Então, como é que fica as 3 juntas? Glicose talvez seja mais conhecida, né, aquela que a gente sabe. C6H12O6. Aí você pergunta, professor, tá, se todas têm a mesma estrutura molecular, a fórmula molecular, por que elas têm nomes diferentes? Bom, aí, pessoal, é um segredinho que a química orgânica vai apresentar para vocês de uma forma muito mais completa, tá? Eu vou aqui dar uma pincelada nesse detalhe. Dá uma olhadinha, por favor. Se pegarmos a molécula, vou pegar uma molécula aqui de glicose, tá? Uma hexose. Sendo uma hexose, olha só, nós temos uma estrutura molecular, tá? Essa estrutura molecular fechada é a forma com que a gente encontra na natureza de forma mais abundante, estrutura fechada. A estrutura aberta da glicose é menos frequente na natureza, tá? Então a fórmula estrutural fechada é a mais frequente. Essa daqui é uma fórmula, inicialmente aqui, gente, ó, carbono, 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 beleza? Esses são os carbonos, 6 carbonos presentes, então, nesta hexose. Esse é o carbono de número 1, 2, 3, carbono de número 4. Sendo assim, nós temos uma referência do carbono número 4 para fazermos, então, a distinção. Atenção, gente. Se nós encontrarmos a hidroxila do carbono 4 voltada para baixo, isso é uma glicose. Porém, nós podemos ter uma estrutura um pouquinho diferenciada. Dá uma olhadinha, ó. Se pegarmos aqui, né, a gente tem um oxigênio,
Aí nós temos a estrutura fechada, tá? Estrutura fechada, aqui está. Carbono, vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4, 5, carbono 6. Os que nos interessam, nesse caso, carbono 1, carbono 4. Estando com a hidroxila voltada para cima no carbono 4, nós temos uma galactose. Veja que é uma simples mudança, pessoal, de posição. Aí temos os outros que completam toda a molécula, né? Mas o diferencial está exatamente aqui. A hidroxila para baixo, a hidroxila para cima. Captaram a mensagem? Isso faz diferença. Essa, então, a estrutura, a glicose, tem um detalhe e a galactose tem outro detalhe. A frutose, ela não tem muito segredo, né, gente? A frutose, né, no caso, ela vai apresentar uma estrutura bastante fácil de ser identificada. Uma estrutura bem diferente pelo fato dela ter, assim, um formato, né? Aqui está o oxigênio. Daí nós temos, assim, o carbono. Daí nós temos, assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, carbono 6. Então, essa é uma hexose também, só que com estruturação um pouco diferenciada, né? Então, essa daqui é a nossa frutose. Bom, essa pincelada que nós demos em química orgânica, pessoal, acaba sendo importante nesse caso, nesse contexto, para fazermos a diferenciação entre, né, esses elementos. Captou a mensagem? Muito bem. Vamos continuar. Classificamos de acordo com os monossacarídeos. Agora eu quero falar para vocês dos oligosacarídeos. Vamos lá, então. O termo oligosacarídeo começa com um prefixo e esse prefixo nos dá o que de opção, gente? Oligo quer dizer o quê? Poucos, né? Então, quando nós temos poucos monossacarídeos juntos, significa que nós temos um oligosacarídeo. O que é pouco nesse caso? Bom, poucos são 2, 3, até 10. Então, até 10 entra no grupo dos oligosacarídeos. Acima de 10 já entra nos polissacarídeos, tá? Dentre os oligosacarídeos, aquele que nos interessa, aquele que os vestibulares nos cobram, né? Aquele que está no livro didático propriamente, né? São os disacarídeos, tá? Então, assim sendo, nós temos aqui, ó, disacarídeos, tá? Bom, o prefixo, né, disacarídeos quer dizer que são dois, né? São dois monossacarídeos que estão se juntando. Vamos juntá-los então, vamos lá. Nós precisamos primeiramente de uma glicose, outra glicose. Professor, mas peraí, são 3 aí. Não. Eu estou fazendo assim. Eu estou querendo que você grave nesse sentido. Os nossos disacarídeos, aquele que a gente tem que saber, glicose, glicose, glicose. Ou seja, todos têm glicose na sua composição. Então, pega esse detalhe. Mas nós vamos associar glicose mais, glicose mais, glicose mais. Aí vem o componente, né, o segundo. Glicose com frutose. Isso dá o disacarídeo. Glicose com galactose. Isso é outro disacarídeo. E a glicose com a glicose. Outro disacarídeo, compreendeu? Então, nesse momento, nós temos aqui 2 mono. Pergunto, quem glicose e frutose formam? Se você respondeu, sacarose, perfeito, é a sacarose. Glicose com galactose. Opa, olha a dica. Glicose com galactose forma a lactose. A lactose. Glicose com glicose, quem é, gente? Maltose. Essa sacarose, lactose e maltose, elas estão presentes nos seres vivos. Bom, vamos lá. Onde nós encontramos sacarose com abundância? Cana-de-açúcar, beterraba, que são, no caso, até os frutos, né? No caso, os vegetais. Esse é o açúcar comum, açúcar do nosso dia a dia, aquele açúcar que a gente, né, usa lá para o cafezinho, para o leite e tudo mais, tá? Sacarose. Lactose. Pensou? Quem que é lactose? Leite. Lactose no leite. E maltose é o açúcar dos cereais. Então, para você anotar, açúcar, beterraba, leite e cereais. Perfeito. Se pensarmos,
frutos, cana, beterraba, leite, nós ingerimos, concorda, gente? Nós temos, então, como alimentos básicos isso aqui. E aí que eu pergunto, esse tipo de substância, quando entra no nosso organismo, eles são diretamente absorvidos, certo? A resposta é não, errado. Como assim, professor? Não entendi. Se você ingerir sacarose, essa sacarose ela vai entrar no seu tubo digestório, só que lá ela não será absorvida como sacarose, assim como a lactose, assim como a maltose, entendeu? Então, o que precisa ser feito lá no seu intestino para que ocorra, então, o uso dessa substância da alimentação? A quebra. E essa quebra é dada por enzimas. Então, vamos apresentar um pouquinho de enzimas para vocês. A enzima que quebra a sacarose se chama sacarase. O sufixo aqui, ase, né, nos dá, no caso, a ideia de enzima. Se nós pegarmos a lactose, enzima junto, lactase. Essa enzima, lactase. Maltose, qual é, por favor? Maltase. Portanto, para que essas substâncias sejam absorvidas no nosso intestino, nós precisamos quebrá-la. Ou seja, em outras palavras, o que o nosso intestino tem capacidade de absorver são os monossacarídeos. Porque eu tenho que separar os dois para que ocorra o processo de absorção. Então, a gente tem que ter essas enzimas. E aí, eu queria fazer aqui um comentário com vocês quanto a esse elemento. Vocês já ouviram falar de pessoas que são intolerantes à lactose. Pessoas intolerantes à lactose, elas têm alguns probleminhas, mas o principal é falta de lactase. A pessoa pode ter nascido com a falta de lactase ou a pessoa pode ter desenvolvido essa intolerância à lactose. Se pensarmos em fatores evolutivos, isso seria normal, né? Isso é uma questão natural. Os mamíferos, de uma forma praticamente geral, nós destoamos essa ideia, os mamíferos param de beber leite depois de uma certa fase. Vamos pensar nos mamíferos, os bovinos, os felinos, os cães, eles param de tomar leite, nós não. Então, isso evolutivamente para os mamíferos seria uma questão natural, parar de beber leite. Nós conseguimos inserir leite ao longo de toda a nossa vida na dieta. Tem pessoas que desligam essa capacidade de digerir lactose e aí passa a ficar intolerantes. E essa lactose, pessoal, que não está sendo quebrada pela lactase, ela vai ficar parada no seu intestino. Quem vai tomar pó? Quem vai se aproveitar dessa lactose? Bactérias. Isso significa, então, que as bactérias começam um processo de fermentação. Isso vai levar à produção de gás carbônico. Isso vai levar, então, a um inchaço abdominal. Vai fazer com que a pessoa tenha dor, vômito, diarreia, às vezes coceira. Então, a intolerância à lactose é devido à falta de lactase, por um processo, talvez, evolutivamente natural, ou por um processo em que a pessoa já nasceu com esse detalhezinho aqui, tá? Hoje tem medidas paliativas para intolerantes à lactose, né? Existem comprimidos ou sachês de lactase, a enzima, que antes de você ingerir algo que tenha leite, algo que tenha lactose, faça a ingestão lá da lactase e isso vai ajudar o processo, ou seja, vai amenizar o desconforto da lactose fermentada. Beleza? Muito bem. Então, esses são os oligosacarídeos. Gente, não tem como, tá? A ideia é gravar nomes. Não tem jeito. Você precisa, então, memorizar esses nomes para, no caso, ser usados futuramente. Nós temos aqui agora, atenção, os polissacarídeos. Polissacarídeos. Os polissacarídeos, pessoal, como o nome está dizendo, são vários, Vários monossacarídeos juntos. Já adianto para vocês um detalhe. O monossacarídeo mais, no caso, o frequente aqui nos polissacarídeos que nós vamos conversar é a glicose, tá bem? Então, nesse caso, nós temos a glicose como principal elemento. Aí, didaticamente falando, os polissacarídeos, eles são subdivididos, tá? Existe aquele polissacarídeo que é um polissacarídeo estrutural. Polissacarídeo estrutural e existe aquele polissacarídeo de reserva.
Gente, isso é um efeito didático, tá? Então, os vestibulares, eles gostam muito de fazer esse tipo de análise, assim, estrutural, de reserva. E dentro do estrutural, nós temos o seguinte detalhe. Existe ainda o estrutural animal e existe o estrutural vegetal. Dentro dos de reserva, nós também temos essa mesma subdivisão. Animal e vegetal. Muito bem. Sendo assim, nós temos que conhecer nomes específicos, ou seja, a gente tem que saber a relação específica entre o estrutural animal, o estrutural vegetal e assim sucessivamente. Então vamos acompanhar aqui. Né? Um polissacarídeo estrutural animal, chamamos de quitina. Cuidado, porque essa palavra ela é facilmente confundida com queratina. Queratina, nós sabemos que é uma proteína. Também é uma proteína estrutural, sim. Por exemplo, do cabelo, proteína estrutural da unha. Mas é proteína, tá? Nós estamos falando aqui de quitina, tá bom? Quando é estrutural vegetal, nós temos a celulose. Extremamente abundante em parede celular, né? Parede celulósica. Reserva animal. Nossa reserva animal. Quem é, gente? Glicogênio. Glicogênio é o elemento que está aqui, então, classificado como reserva animal. E o amido. Amido. Delicioso. Que é, então, o reserva vegetal. Beleza? Então, em contextos assim bastante básicos, uma pergunta mais básica de polissacarídeo, ele estaria assim, mais ou menos, né? O polissacarídeo estrutural animal é a quitina, ou vice-versa. Quitina é o polissacarídeo estrutural animal. Beleza. Então, é uma pergunta relativamente direta. Só que existem outros detalhes. Existe a pergunta onde nós encontramos, tá? Bom, a quitina, pessoal, quando tratada em relação a animais, nós temos um exemplo clássico, né? Qual é? Exoesqueleto dos artrópodes. Opa, perguntinha. Quem são os artrópodes? Isso, insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodas e diplópodas, né? Então nós temos aqui os artrópodes. Vamos pegar um inseto, né? Inseto artrópode tem do lado de fora um esqueleto. Esse exoesqueleto, nesse caso, é composto por quitina. Outro, celulose. Onde que a gente encontra a celulose, pessoal? Basicamente, na parede. A gente pode chamar de parede celular. Só que nós estamos chamando essa já de parede celulósica, né? Para já indicar qual que é a sua composição. E nós sabemos que parede celular está presente em células, desde os meristemas até as células, né, mais adultas. No caso, o glicogênio, que é talvez o mais cobrado, é aquele que diretamente está vinculado a gente, né? Onde nós encontramos glicogênio? Pensando, isso mesmo, fígado e também nos músculos. Principalmente os músculos estriados esqueléticos, né? Aquele músculo que faz com que ocorra um movimento. Músculo ligado aos ossos, músculo esquelético. Músculos, fígado, onde nós encontramos, então, o glicogênio. E o amido, pessoal? Onde a gente encontra amido num vegetal? Bom, aí você pode falar, professor, mas tem amido lá na raiz, tem amido no caule, amido na folha, amido, em órgãos. Mas existe uma estrutura que reserva o amido. É uma organela que é amiguinha, né, parente, próxima, irmã, talvez, do cloroplasto, e ela se chama amiloplasto, tá? Sabemos que o amiloplasto é uma organela especializada em reservar amido. E esse amiloplasto, ele pode estar presente em vários órgãos vegetais. Beleza, gente? Então, dentro de um contexto geral, de uma análise geral, nós temos que saber nomes. Quitina, celulose, glicogênio e amido, tá? Para fechar o fator de um pouquinho de maior complexidade, preste atenção, por favor, nesse detalhe. A quitina é o carboidrato que nós vamos encontrar glicose nitrogenada.
Olha esse detalhe, pessoal. Então, a quitina é um carboidrato onde a gente encontra glicose com um elemento nitrogenado, com um elemento nitrogenado, tá bem? Que é uma amida. Nesse caso, a quitina destoa um pouquinho do todo do carboidrato. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Nós temos então aqui um nitrogênio como elemento participante, tá? As demais, no caso da celulose, nós temos uma beta-glicose. Aqui nós temos uma alfa-glicose. E aqui nós também temos uma alfa-glicose. Que é só para dar aquela geral, se porventura perguntar se é alfa ou se é beta. Você sabe que a celulose é beta, glicogênio e amido é do tipo alfa-glicose. Beleza, moçada? É isso. Carboidratos, estamos aí compreendidos. Valeu? Até uma próxima. Um abraço.